Então, jovens, vamos lá. Semana passada não tivemos aula, porque é feriadão, graças a Deus. E vamos continuar o conteúdo onde eu parei. Onde foi que eu parei? Eu parei na parte de calorimetria, que falava do aquecimento, tá? Da variação de temperatura. Pois é, o resfriamento também. Tá? Então, a equação que rege essa variação de temperatura, então, para variações de temperatura. Espera só um pouquinho. Pronto. Para variações de temperatura, a gente tem aquela equaçãozinha do Kimacete, onde Q é a quantidade de calor trocada, recebida ou perdida, né? Se você ganhou o calor, se o objeto ganhou o calor, provavelmente vai subir a temperatura. Você tem um Q positivo, Q negativo, e esse objeto perdeu temperatura. Massa é o M, C o calor específico, que trata da característica da substância. Então, o calor específico é da substância. Se eu estiver falando de um objeto, aí eu falo de capacidade térmica, que é Czão, Czão igual a M vezes Czinho. Lembrando que esse corte que eu faço no C maiúsculo é só para diferenciar ele do C minúsculo, tá? Porque às vezes fica mais ou menos do mesmo tamanho. E a variação de temperatura, ΔT. Aqui eu estou falando de substância. Espera aí que tá complicado aqui. Substância. E aqui eu estou falando de objetos. E nós também vimos lá no comecinho, quando tá falando de temperatura ainda, de energia interna, que essa troca de calor normalmente acontece como? Essa troca de calor acontece, o fluxo de calor, né, que é a diferença do calor recebido para o calor doado, é sempre o fluxo do quente para o frio, do corpo mais aquecido, de maior temperatura. Ô, Vitor, desliga o som aí, filho de Deus. Do corpo mais aquecido para o corpo menos aquecido. Então eu tenho aqui um corpo quente, tá? Aqui. Com uma temperatura quente. Tá? Lembrando que quente e frio são conceitos relativos, tá? Então quando eu falo quente e frio, é um menos aquecido do que o outro. E aqui eu tenho um corpo frio. Uma temperatura fria. E aí eu tenho um fluxo de calor. O fluxo de calor, tá? Esse fluxo de calor, vou colocar de calor aqui. Fluxo de calor é do quente para o frio, tá? Essa é uma característica da natureza. Lembrando que a termodinâmica, ela tem uma base experimental, e a termodinâmica, além de ter uma base experimental, ela rege basicamente, o estudo da termodinâmica, né? Rege basicamente todos os processos que envolvem energia, tá? Principalmente energias térmicas, mas se algo viola a termodinâmica não é ciência, ponto. Tá? Acabou, não é ciência. Então, todos os ciclos que vocês vão estudar, ou já estudaram em química, em biologia, todos têm que obedecer à termodinâmica, que é a grande área da ciência que envolve coisas que têm associação à temperatura, tá? Isso a gente já viu, tá? O que nós vamos ver hoje? E quando esses objetos não são só colocados lado a lado, mas são misturados. Normalmente a gente vai tratar de substâncias, tá? Não de objetos. O que acontece é eu misturo duas substâncias, ou a mesma substância, e chego numa outra temperatura. Que temperatura é essa? Então, por exemplo, vou imaginar que eu coloco um recipiente, tá? Aqui. Nesse recipiente eu vou colocar um líquido verde, que eu não sei o que é. Tá? Esse líquido verde tem uma temperatura inicial de 80 graus Celsius. E eu tenho um outro recipiente aqui com um líquido laranjado, que está a uma temperatura inicial de 20
graus Celsius. Qual que é a minha ideia aqui? É misturar esses dois líquidos num recipiente maior, obviamente, né? O cara vai começar a quebrar a calçada bem na hora que eu tô dando aula, certinho. E aí eu vou misturar esse verde com esse laranjado, que eu não tenho a mínima noção do que cor que dá. Então eu falo que essa mistura aqui, sem acontecer reação química nem nada, vai dar uma cor, sei lá, amarela. Aqui. Se vocês estiverem ouvindo um tec-tec-tec aí, gente, vocês me avisam que eu fecho a janela ali, tá? Qual vai ser a temperatura final desse sistema? Vocês podem tentar responder, ou no chat ou no áudio. Gente, o Vitor ainda não precisa colocar a chamada porque eu não tô gravando a reunião pelo Zoom, tá? Então não adianta nada. Quando for na chamada eu aviso vocês. Qual que é a temperatura? 60? 60? Como que você chegou nesse valor? Você tirou um do outro? É. Tá. Então temos 60 como primeiro palpite. Alguém tem um outro palpite aí? Quem acertar ganha um presente. 60. O Azevedo falou 50. 50, provavelmente ele somou os dois e dividiu, né, por 2. 80 com 20 dá 100, dividido por 2 dá 50. Então, não sei. Eu não sei qual que é a temperatura final. Do jeito que eu falei aqui, não tem como saber. Por que não tem como saber? Apesar de eu ter feito em quantidades diferentes, eu não sei a massa desse objeto, dos dois objetos, né? Então eu não sei a massa do objeto verde e eu não sei o calor específico desse objeto verde. Eu não sei como que ele se comporta quando ele troca calor com outra substância. E eu não sei quanta substância tem ali. É aquela história, se eu pegar... Eu estou fazendo café, por exemplo. Fiz café, né? Estou aqui tomando um cafezinho. Eu faço o café, se eu for colocar leite gelado, tá? Que tá na geladeira, lá o leite guardado, para fazer café com leite. Se eu colocar um pouquinho de leite, bem pouquinho, do jeito que eu acho que é o correto tomar café com leite, você não vai ter o café, ele vai esfriar quase nada, o café vai continuar quente. Se eu tacar leite igual um louco e ficar quase só leite nesse negócio aqui, vai ficar muito mais frio. Então depende do quê? Depende de quanta substância eu estou misturando. Dos dois casos, tanto para a substância verde quanto para a substância laranjada. Essas informações eu preciso saber para conseguir descobrir a temperatura final. Porque são essas informações que estão aqui em cima, ó, na equação que rege essa mistura, tá? Que vai ser o que vai determinar a minha temperatura final. Outra coisa importante, se eu colocar um objeto, não só substâncias, então eu tenho o rolezinho verde, eu tenho o rolezinho laranjado, e eu pego uma esfera de algum metal, uma esfera não, eu pego um objeto composto, sei lá, eu pego, sei lá, um celular. Tá? Então eu pego um celular, isso aqui é para ser um celular, tá? Aqui. E esse celular está a uma temperatura inicial de 30 graus Celsius, tá? E eu coloco ele na mistura. Ô, gente, eu vou ter que bloquear teu áudio, Vitor. E eu coloco na mistura. Tá? Então o celular fica aqui dentro. Eu não vou fazer o detalhe do celular. A temperatura final agora, provavelmente vai mudar, porque eu coloquei um objeto a mais, tá? Só que esse objeto, eu não trato com o que macete. O objeto eu trato com capacidade térmica, tá? Se eu trato com capacidade térmica, pro celular não faz sentido eu falar de calor específico. Eu tenho que falar da capacidade térmica. Lembrando que a capacidade térmica já envolve as outras duas variáveis, que é o M e o Czinho. Aonde eu quero chegar com isso? Nesse caso, eu não sei a temperatura final, mas eu sei quem está mais quente, tá? Então eu tenho certeza nessa minha mistura que quando eu misturar, colocar tudo no mesmo recipiente, o objeto que está mais quente, que é o meu objeto verde claro, tá? Este objeto vai doar energia térmica para os outros, tá? Não tem como o objeto que está a 20 graus Celsius aquecer os outros, sendo que ele está mais frio. Então o fluxo de calor será desse objeto verde pro celular, se eu misturar com o celular junto, e do objeto verde pro rolezinho laranjado. Este fluxo de calor me diz o seguinte, que a quantidade de calor que o verde doou é igual à quantidade de calor que os outros receberam, tá? Ou ainda, que é o jeito que nós vamos trabalhar aqui, que a quantidade de calor do objeto verde, ou seja, quanto que ele doou, mais
a quantidade de calor que o celular recebeu, que é o objeto 2, sei lá, mais a quantidade de calor que o líquido laranjado recebeu, tudo isso somado tem que ser igual a zero. Professor, mas como assim? Eu tô somando um monte de coisa e tá dando zero. O que acontece com a troca de calor? Quem doa energia tem um Q negativo, porque ele perde calor. Então o sinal do Q1 será negativo. Você não forçará esse sinal. Você não vai colocar um sinal negativo. Professor, mas então como vai aparecer o sinal negativo? ΔT. A variação de temperatura negativa significa que ele resfriou. Então a própria equação já te coloca o sinal negativo. Você não precisa forçar nada. O celular vai aquecer. Tá? Para quanto que ele vai aquecer? Eu não sei, mas ele deve aumentar a temperatura dele. E por fim, o líquido laranjado também vai aquecer. Então a soma de todos os calores trocados em uma mistura vai dar sempre zero. Sempre zero. Tá? Então é esse o conceito. Você vê que eu não usei fórmula nenhuma a mais. Eu estou usando as que a gente já conhece. Este é o conceito de trocas de calor. E esse conceito continuará válido quando eu estiver trabalhando com objetos que mudam de fase. O gelo que derreteu, a água que evaporou, sabe? E coisas do gênero. Então tudo isso é baseado nesse conceito que a soma dos calores é igual a zero. Ou de uma maneira mais geral ainda, deixa eu achar um lugar para escrever aqui. Eu vou apagar lá em cima, tá? Vou apagar esse canto aqui. Então o que a gente tem no final das contas é isso aqui, ó. A gente tem que... Deixa eu pegar uma cor que eu não usei ainda. Aqui. Que a somatória... Vocês já viram esse símbolo aqui em matemática? Sim ou não? Me avisem aí, fazendo favor. Opa. Sim. Então, a soma dos calores é igual a zero. Professor, eu preciso fazer esse símbolo aí, eu prefiro só somar tudo. Dá na mesma, tá, gente? É que aqui fica mais bonitinho falar desse jeito. A soma Professor, o Vinícius perguntou um negócio aí. Oi. Essa troca de temperatura afeta todos os estados da matéria? Ó. Como assim? Porque qualquer objeto, quando receber ou doar calor, vai sofrer uma variação de temperatura. Ele só não vai sofrer variação de temperatura se ele estiver já mudando de fase. Então, por exemplo, a água. O gelo a menos 20 graus Celsius, se ele receber calor, ele vai esquentar. A água a 50 vai esquentar. O vapor de água a 150 vai esquentar. Na mudança de fase, a temperatura é constante. Tá? Então, durante a mudança de fase, não vai haver variação de temperatura. E aí, essa equação que a gente está usando aqui, macete, ela não vale. A gente tem que usar uma outra equação, porque não tem variação de temperatura. Mas a troca de calor, essa regra geral que eu estou colocando ali, da somatória dos calores igual a zero, sim, ela funciona sempre. Tá? Isso, é claro, para um sistema isolado. Como assim, professor, um sistema isolado? Um sistema que todo o calor está contido dentro dele. Então, se eu pegar aqui minha caneca de café e considerar que ela está trocando calor com o ambiente, e o ambiente aqui é aberto, tá? Então o calor vai sair lá para fora, vai sair lá para fora é bom, né? O calor vai esquentar o gás aqui dentro, esse gás em algum momento vai sair daqui de casa, pela janela. Então assim, não é um sistema isolado. Agora, se eu coloco um lugar extremamente fechado, normalmente a gente fala de calorímetro. Calorímetro é um objeto... Beleza, Vitor. Um calorímetro é um objeto que isola totalmente, o ideal, né? Isola totalmente a troca de calor com o ambiente. Então tudo que você coloca ali dentro fica preso ali dentro. Um calorímetro bem bom, se você gastou um dinheiro razoável nisso, ou a sua família no caso, que quase todo mundo tem em casa, é uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica boa, se você coloca um objeto quente, fica horas com a temperatura alta, elevada. Tá? Então a gente pode aproximar e a gente vai trabalhar, na maioria dos casos, com sistemas isolados, em que toda energia vai ser trocada só dentro do sistema. Você não vai ter aquecimento externo ou resfriamento externo. Tá? Então isso aqui diz pra gente que a soma das trocas de calor é igual a zero. Tá?
Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Porque agora é o exercício, tá, gente? É só essa ideia mesmo que a gente vai aplicar. O conteúdo é o mesmo. Então esse é um lado bom. Se alguém quiser fazer uma pergunta, este é o momento. Enquanto eu me hidrato. Cortou o cabelo? Cortei, Jó. O cabelo é barba. Só pra não ter que ir no barbeiro. Passei a máquina. É o certo. Ficar enfiado em casa. Mas cortei a barba baixinho, né? Aquela promessa ainda vai rolar, mas... Se algum dia nessa década a gente voltar a ter aula. Então... Tô brincando. Esse ano volta ou nem? Não sei, jovem. Não sei. Era pra estar voltando já, né? Mas... Temos pessoas que mais atrapalham que ajudam. E aí tá meio complicado a gente voltar. Os outros países estão todos voltando, né? Aqui em Londrina mesmo tá ficando pior a coisa. Começaram a abrir o comércio, tá morrendo gente já. Bem mais do que tá morrendo antes. A Cruz Maltina teve 5 casos, né? Então o povo acha que é brincadeira, né? O mais engraçado é isso, o povo acha que é brincadeira. Mas... Vamos ver, vamos esperar pra ver, né? Eu já falei isso quando parou. Todo mundo é prejudicado numa situação dessa. Todos. Vocês podem pegar na apostila aí que não pegou, tá? Nesse tempo. Mas os menos prejudicados em todo o sistema de mundo, de sociedade, são os alunos. Eu sei que vocês talvez não entendam isso, mas ninguém morre se ficar um ano sem estudar. Tá? Ninguém perde um ano da vida. A tua vida, a gente fala pra vocês que a vida de vocês é estudar, mas você continua vivo. Você só não tá, talvez, absorvendo o conteúdo da mesma maneira. Ninguém está nesse momento, a gente entende isso. Mas vocês ainda têm uma chance ali, né, de acompanhar, de fazer alguma coisa. Todo o resto da sociedade, essa sim, talvez tenham prejuízos irreparáveis, dependendo da pessoa, da situação, tá? Então, vocês são os menos prejudicados, apesar de também estarem sendo prejudicados, porque todo mundo é prejudicado, né? Numa situação dessa. Nós, vocês, empresas, empresários autônomos, trabalhadores autônomos, mas aí é um assunto que não nos cabe. Eu vou só dividir aqui a gravação, peraí.